Graça e paz, tudo bem, meus irmãos? Bom, meu nome é Ulisses, como você está vendo aí no slide. Nós vamos dar continuidade à EBD. Na última lição nós terminamos a quarentena com Jonas, as lições que foram apresentadas pelo livro de Jonas. E agora nós vamos entrar numa nova aventura, né? Nós vamos estudar agora a revista que nós já estávamos utilizando na EBD, que é Gente que Deus Usa. É uma revista bem interessante, bem legal de se estudar. Você que não tem a revista, fique tranquilo, tá, meu querido? Que nossa base sempre será a Bíblia. Então, eu fiz alguns slides para você não ficar perdido. Eu também não vou ler a revista, só vou pegar alguns pontos da revista que a gente vai comentar em relação a esses pontos. Quem tem a revista pode ler em casa tranquilamente as lições, e quem não tem não vai ficar perdido. Fique tranquilo que você não vai ficar perdido, que a gente vai discorrer tranquilamente aí nossa lição. Então o tema é gente que Deus usa. Antes da paralisação das atividades da igreja, nós já tínhamos estudado até a lição 3. Mas eu sei que algumas pessoas não vão à EBD, outras pessoas não fazem parte, né, da igreja. Você que está assistindo não faz parte da PIB do Camará, é membro de uma outra igreja, ou segue uma outra fé, uma outra religião, enfim. E nós já estudamos a primeira, segunda e terceira lição. Então eu vou fazer um apanhado dessas 3 lições para a gente fazer uma revisão, para que quem não assistiu às aulas anteriores não fique perdido. Embora cada lição é independente, não é sequencial, cada lição é independente, mas mesmo assim a gente vai fazer uma revisãozinha básica para a gente poder dar continuidade. Então vamos comigo que a gente vai estudar a primeira lição. A primeira lição da revista é Neemias, Deus quer usar você, baseado no texto de Neemias, capítulo 1 e capítulo 2. Né? É um texto muito bonito, é um texto muito interessante, e é um texto que nos mostra uma pessoa que se importa com outras pessoas. Né? Um homem que abandona a sua zona de conforto. Ele fica sabendo, ele trabalhava na corte do rei, ele era o copeiro do rei, então ele tinha acesso ali direto ao rei Ciro, Artaxerxes. Ciro é com Zorobabel, Artaxerxes primeiro. Então ele, sabendo da notícia que o seu povo que estava em Jerusalém estava abandonado, os muros caídos, o povo sofrendo miséria, sendo atacado por outros povos, e o coração de Neemias se quebra. Neemias ele se importa, Neemias a primeira coisa que Neemias vai fazer, ele vai clamar a Deus. Então Neemias ele é um dos exemplos da Bíblia, ele é um exemplo de igreja, ele é um exemplo de cristão. Ele é um exemplo, ele nos dá o exemplo de como nós devemos proceder nesse mundo. Então, o primeiro tópico que me chama a atenção em relação a Neemias, trazendo para a nossa realidade, sempre para a nossa realidade, é que uma igreja local, ela só pode ser de Deus se ela participar do seu propósito no mundo. O que significa isso? Para que eu seja uma igreja de Deus, eu tenho que participar do propósito de Deus no mundo. Isso me remeteu a uma aula que eu tive de administração eclesiástica, que foi falado em 3 pontos bem interessantes de uma igreja, e que toda igreja de congregação, correto? E digo também eu e você, nós temos que nos avaliar se realmente estamos sendo igreja ou não. São esses 3 pontos para que eu entenda o meu propósito, a minha missão, a minha visão e os meus valores.
a minha missão como igreja, o meu DNA, o que me define como igreja? Qual é o meu propósito como igreja? O meu DNA cristão, aquilo que me define. O que te define como igreja? Neemias sabia muito bem o seu propósito. Ele sabia muito bem o que o definia naquele momento, aquilo que estava no seu coração, o que o definia como um judeu, como um homem que temia a Deus, o que ele tinha que fazer. Então, todos nós cristãos, nós temos que entender o nosso propósito, nós temos que entender a nossa missão, nós temos que ter no nosso DNA o DNA de Cristo. Segundo ponto é a visão, ou seja, é o meu objetivo, aonde eu quero alcançar. Neemias tinha um objetivo de restaurar o povo, de restaurar a situação de Jerusalém. Não só os muros de Jerusalém, mas também a vida espiritual do povo, a vida social do povo, resgatar o prazer de um povo que era chamado de povo de Deus. Então, para nós, qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso alvo? Eu, como cristão, aonde eu quero alcançar? Alcançar vidas para Jesus, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, ser uma igreja presente na minha comunidade, na comunidade que carece tanto da nossa ajuda, uma comunidade que vive o mesmo estado moral, o mesmo estado espiritual da Jerusalém do tempo de Neemias. E o terceiro e último ponto é a visão, ou seja, os meus princípios, os meus valores, o meu comportamento, a minha atitude. Eu, como cristão, qual é a minha atitude? Qual é o meu comportamento? Quais são os meus princípios como cristão? Então, a atitude que Neemias teve com o povo, a atitude que Neemias teve com Deus, foi uma atitude de amor. Amor ao próximo. Neemias ele se importou. Neemias entendeu a dor do povo, e a dor do povo, daquele povo que estava lá, era a dor dele. Lembra que eu falei anteriormente? Neemias estava numa posição social muito boa. Muitas das vezes nós alcançamos um patamar na vida, uma estabilidade financeira, uma estabilidade emocional, né? Uma estabilidade familiar saudável, e nós esquecemos dos outros, a situação do outro, nós esquecemos da dor do outro. E Neemias ele entendeu, e ele nos dá, pelo menos para mim, ele me deu uma visão muito clara de uma igreja que entende o seu propósito. Acredito que uma igreja que entende o seu propósito, ela tem que perceber esses 3 pontos. Qual o seu objetivo? Qual o seu DNA? O que define como igreja? Qual a sua visão? Aonde você quer alcançar? Qual o seu objetivo a chegar como igreja? E os seus valores, o seu relacionamento, os seus princípios éticos e morais em relação às pessoas que estão em sua volta. Bom, dando continuidade à questão do propósito, a missão ela é de Deus, mas a responsabilidade é nossa. Entenda que a missão ela não foi feita para a igreja. A igreja foi feita para missão. O que significa isso? Anteriormente, na última lição, baseado no Jonas, comportamento, atitude de Jonas, a gente entendeu que o dono da missão, o senhor da missão é Deus. A missão sempre será dele. Mas Deus nos deu a responsabilidade de levar adiante essa missão. Deus ele nos comissionou a levar essa missão a todo canto, a todo mundo. O próprio Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, a nossa responsabilidade é o ide. Mas a missão, ela é de Deus. É Deus que cura, é Deus que salva, é Deus que libera a sua graça, é Deus que libera o seu perdão. Nós somos instrumentos de transformação na mão de Deus. Neemias,
ele foi um instrumento de transformação na mão do Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, versículo 4, Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham a conhecimento da verdade. Que verdade seria essa? João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A nossa missão é apresentar aos homens, apresentar àquele que está distante de Deus, a verdade, Jesus Cristo. Jesus, ele é a verdade. Deus, ele tem um plano para toda a humanidade. O plano dele, a missão dele, não é somente para aqueles que estão congregando na igreja, para mim e para você. A missão de Deus, o plano de Deus é que todos os homens conheçam o Evangelho, que todos os homens conheçam a verdade por intermédio de Jesus Cristo, que todos os homens cumpram a missão no qual Deus deu a mim e deu a você. Neemias, ele sabia muito bem a sua missão. Entenda que quando a gente olha o livro de Neemias, a gente olha muito para a questão de ele restaurou os muros em tempo recorde. Ele ergueu, e os moradores ergueram um muro de Jerusalém em tempo recorde, mas não foi só os muros de Jerusalém que Neemias ergueu. Neemias, junto com Esdras, eles ergueram os muros espirituais de Jerusalém. Neemias, ele foi um dos responsáveis pelo avivamento espiritual em Jerusalém. Jerusalém estava largada. Ali havia culto a outros deuses. Então eles vão instaurar novamente a leitura da Torá, a leitura da lei, o estudo da Torá, o estudo da lei no povo. Eles vão espalhar ali nas regiões onde há judeus as chamadas sinagogas. Eles vão iniciar ali um estudo, ensino da lei ao povo. Então, assim, há uma movimentação com o fim do estado monárquico teocrático, ou seja, Jerusalém não está mais sob o comando de um rei, Jerusalém não está mais sob o comando de um representante de Deus. Jerusalém agora é governado pela Pérsia, pelo Império Medo-Persa, e ali Neemias ele se torna ali, ele fica 12 anos como governador de Jerusalém, da Palestina, na verdade. Então eles vão trabalhar essa questão, do avivamento espiritual, eles vão combater o politeísmo naquela região, lembrando que quando o povo é levado cativo, outros povos chegam para povoar, não só ali Samaria, mas eles descem até a parte sul. Então, no livro de Esdras, você vai ver esse combate entre os judeus que estavam casados com mulheres de outras nações. Tudo isso para purificar o povo, para preparar o povo para que pudesse ali eles retomarem o culto a Deus. Então, assim, Neemias e Esdras, eles foram importantíssimos para esse processo de transformação espiritual para Jerusalém. Deus usa pessoas que se importam com pessoas. Anteriormente não tinha dito ali, né? Então, dando continuidade, é bem básico. Deus, ele se importa com pessoas. Então é necessário que nós também nos importemos com pessoas. A igreja é isso. Ele usa pessoas que se importam com gente. Nós, como igreja, lembra da nossa missão, o nosso DNA? Nosso DNA, nós temos que nos importar com pessoas. O nosso alvo é pessoas. O nosso alvo é vidas. Como igreja, o nosso alvo sempre será vidas. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, rico, pobre,
quem for, a nossa responsabilidade é sempre cuidar de pessoas. Deus vê o coração de Neemias. Lá em Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 3, como eu falei anteriormente, Neemias vai ter uma atitude bem legal, porque quando é dada notícia a ele de que Jerusalém estava abandonada, a primeira coisa que ele faz, ele busca o Senhor. Ele fala com Deus, ele chora diante de Deus, ele jejua e ele busca a Deus. No livro de Neemias, nós vamos ali encontrar, se eu não me engano, 12 orações de Neemias. Ou seja, Neemias é uma pessoa que está em constante oração. Neemias busca a Deus em todo o tempo. Neemias ali busca a Deus constantemente. Então Deus ele enxerga o coração de Neemias para que Neemias pudesse seguir a missão. Então entenda que é importante que Deus veja o nosso coração. É importante que você abra o seu coração, que eu abra o meu coração para que Deus possa enxergar, para que Deus possa ver, para que Deus possa agir no meu coração, né? Para que Ele possa trabalhar na minha vida e trabalhar na vida daqueles que estão mais próximos de nós. Então é bem importante uma igreja que sabe o seu propósito. Deus usa pessoas que se importam com pessoas e Deus vê o coração de Neemias. Vamos dar continuidade ao capítulo 1, aqui já encerrando. Deus usa pessoas dispostas a mudar uma realidade. Você está disposto a mudar a realidade? Neemias, ele se dispôs a mudar a realidade de um povo. Como foi falado, né? Ele estava em sua zona de conforto. Ele estava em um lugar onde a grande maioria das pessoas gostariam de estar. Mas simplesmente ele arregaça as mangas e vai ao trabalho. Entenda que nós só mudamos uma realidade, e essa realidade pode ser em qualquer área da sua vida. Pode ser a espiritual, principalmente, pode ser a profissional, pode ser a familiar, pode ser a emocional, ou seja, as áreas da sua vida, você só vai mudar a realidade delas se você estiver disposto a trabalhar. Se você estiver disposto a trabalhar por uma mudança. E toda mudança requer sacrifícios. Toda mudança requer sacrifício. Eu e você, nós estamos dispostos a sacrificar? Nós estamos dispostos a trabalhar? Nós estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto? Será? Será que nós estamos? Então isso tem que ser avaliado, e nós aprendemos isso muito bem com Neemias. Neemias, ele entendeu que somente com o trabalho, somente com a mudança e somente com o sacrifício ele poderia mudar uma situação, mudar uma realidade. E foi o que ele fez. Deus usa pessoas que não temem a oposição. É outro ponto bem importante. Tanto Neemias como Esdras, eles encontraram oposições. Pessoas que foram contra a realização de suas tarefas. Neemias, ao reconstruir os muros de Jerusalém, ele teve opositores. E esses opositores trabalharam contra ele para que os muros não fossem erguidos. O nosso opositor, o nosso adversário, o diabo, ele tenta paralisar a nossa obra em todo instante. Ele tenta nos paralisar de todas as formas, de todos os jeitos. Deus tem colocado uma obra na sua mão, um trabalho na sua mão. E cabe a nós, através da mudança, do sacrifício e de muito trabalho, dar continuidade. Entendemos que o diabo, que é o adversário de nossas almas, ele jamais vai permitir ou vai querer que nós venhamos a dar continuidade à missão de Deus. Ele jamais vai permitir e vai querer
que nós estejamos ou entremos na presença de Deus. Até porque ele já está condenado. Então ele vai querer levar com ele tantos quantos ele puder. Mas cabe a nós, que somos sal da terra, que somos luz do mundo, dar continuidade ao propósito da missão de Deus. Cabe a nós não temermos o diabo e entregarmos ele na mão de Deus. Porque, querido, a batalha, ela não é minha. A batalha, ela não é sua. A batalha, ela não é nossa. A batalha, ela é de Deus. A responsabilidade é nossa, mas a batalha é de Deus. Entregue nas mãos de Deus as suas batalhas. Entregue nas mãos de Deus a sua obra. Se você se encontra num estado paralisado de temor, de medo, busque ao Senhor, que Ele vai te dar a resposta e vai te livrar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vamos entender um pouco o que o diabo deseja de nós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A gente que vê aqui, nós estamos em quarentena, então a gente vê muita Discovery, né? Discovery, History, e a gente vê lá uns documentários sobre a África. Então geralmente quando o leão ele vai caçar, primeiro ele espreita, ele fica camuflado, ele espreita e ele escolhe o animal ali mais fraco. O animal que está doente, o animal mais jovem, o animal que está desgarrado do rebanho. Então o animal mais vulnerável, ele vai e pega e mata. É exatamente isso que o diabo faz. O diabo ele fica à nossa espreita, e quando nós nos afastamos da presença de Deus, quando nós nos encontramos fracos, quando nós nos encontramos abatidos, ele ataca. Então, querido, o que Pedro vai nos ensinar é o seguinte, sejam sóbrios, vigiem, porque ele, o diabo, está ao nosso derredor. Então, nós temos que viver uma vida de sobriedade. Nós temos que viver uma vida vigiando em todo o tempo. Neemias, a primeira coisa que ele faz, ele busca o Senhor. Mesmo no cativeiro, mesmo na Babilônia, Neemias conhecia o Deus dos seus pais. Neemias conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A nós que conhecemos a esse Deus também, nós temos que viver sóbrios e nós temos que vigiar para que não venhamos dar brecha para o diabo, para que ele não venha se opor contra as nossas obras. Aqui eu fiz aqui um pequeno mapa, né, já que é uma EBD. Então eu fiz um pequeno mapinha aqui, na verdade peguei na internet esse mapa, para nos situar mais ou menos aonde nós encontramos ali Esdras e Neemias. Você vai ver aqui, por exemplo, aqui no 930, fazer aqui um círculo que não é um círculo, né? 930, nós temos aqui a divisão do reino, né? O reino do norte, as 10 tribos do norte, onde a capital se torna Samaria, e os 2 reinos do sul, Jerusalém e Benjamim, as 2 tribos, né, do sul, Jerusalém e Benjamim. O templo ele fica em Jerusalém, né, mas é erguido também templos em Samaria por Jeroboão. Bom, 722, esse reino do norte cai ao Império Assírio, e aí praticamente a geografia da Palestina muda, porque nunca mais eles voltam a ser a mesma nação, né? A tática do Império Assírio era diferente dos babilônios. Eles espalhavam o povo para que esse povo dominado não se juntasse novamente e fizesse uma rebelião contra eles. Aqui no ano 586 nós temos aqui, na verdade, a invasão e a queda de Jerusalém por Nabucodonosor. Ele invade Jerusalém e, ao contrário dos assírios, ele leva aquilo que ele tem de melhor da terra para a Babilônia. É óbvio, ele leva os príncipes, né, aqueles que sabiam ler, aquele que tinha uma profissão, ou seja, tudo que pudesse contribuir na corte ou na Babilônia, eles traziam.
E quem ficou em Jerusalém? Os pobres, né? Neemias, ele no capítulo 1, quando ele fica sabendo ali da situação de Jerusalém, você vê que Jerusalém ficou somente os pobres, Jerusalém ficou somente desgraça e miséria. E o melhor da terra é levado para a Babilônia, né? No ano 537, nós temos aqui o retorno do primeiro grupo, né, liderado por Zorobabel. Nós temos aqui 537, ele retorna para Jerusalém, com o objetivo aqui de reedificar o templo de Jerusalém. Você vê exatamente ali no livro de Esdras, nos primeiros capítulos, que é exatamente Deus. Deus, ele está no controle de tudo. Quando passa o tempo de cativeiro, Deus ele vai trabalhar no coração do rei, ele vai trabalhar no coração de Ciro, e ali nasce do próprio rei essa vontade de reedificar o templo de Jerusalém. E aí Zorobabel se apresenta, ele retorna a Jerusalém, só que o templo ele fica um bom tempo parado, se não me engano, aí 21 anos parado, e somente no ano de 515 é que o templo de fato vai ser, a sua obra vai ser terminada. Nesse meio termo aqui, Deus vai levantar Ageu e Zacarias para advertir o povo será advertido em relação à paralisação da construção do templo. E nós temos aqui Esdras, né? Vou botar um pontinho aqui, se isso é um pontinho, não sei. Nós temos aqui Esdras no ano 458, ele vem no segundo grupo para Jerusalém. Esdras vai ser aí o responsável por esse avivamento espiritual, né? Esdras ele é um escriba, e no ano 454, 455, por aí, nós temos aí o retorno da terceiro, ou seja, a vinda do terceiro grupo, que já vem aqui com Neemias. Neemias está aqui, ou seja, nesse tempo aqui entre o ano 415 ao ano 400. Então, aproximadamente, eles estão aqui, tá bom, irmão? Esdras e Neemias, eles estão aqui, parece que tem uma carinha aqui. Eles estão aqui nesse período. E aqui eu fiz um outro quadro em relação aos reis persas, né, da época de Esdras e Neemias, ou seja, da época em que eles tiveram um relacionamento com Israel. Nós temos aí Ciro, que teve o tempo de reinado entre 559 a 530 a.C. Ciro conquistou a Babilônia e estabeleceu uma política de retorno para Jerusalém, ou seja, Deus trabalha no coração de Ciro, e ali Ciro vai estabelecer um retorno do primeiro grupo para Jerusalém, comandado por Zorobabel. Nós temos aqui o segundo reinado, Dário, acho que é Dário, né? 522 a 486, ele apoiou a reconstrução do templo em Jerusalém. Nós temos depois aqui Assuero, acho que é Assuero, eu errei aqui, tá? É Assuero. Nós temos aqui Assuero, 486 a 465 a.C., foi o marido de Esther. Aí nós temos nesse tempo aí Esther, né? Que vai aí jejuar, que vai pedir pelo povo contra Amã. Assuero ele vai decretar, ele foi enganado por Amã, ele vai decretar, vai baixar um decreto contra os judeus, e depois Esther vai interceder pelo povo, vai buscar a Deus, vai jejuar, é a história que você já conhece, e aí ele vai baixar um outro decreto onde que todo judeu poderia se defender, e no final Amã é enforcado. Artaxerxes I, e aí nós chegamos em Esdras e Neemias, 465 a 424, né? 465 a 424 a.C., permitiu que Esdras e Neemias retornassem para Jerusalém. Bom, terminamos aqui então a primeira lição, a lição que falou sobre Neemias, um pouco de Neemias. O apanhado da revista é esse mesmo, é o comportamento, é a atitude, é a humanidade nossa como igreja, e aquilo que nós aprendemos de Neemias em relação ao seu comportamento. Neemias é uma pessoa que se importou com pessoas. Nós somos pessoas,
que também devemos nos importar com pessoas. Neemias, ele entendeu a sua missão, Neemias, ele entendeu a sua visão, e Neemias sabia muito bem dos seus valores. Então nós, como igreja, nós também temos que saber nossa missão, conhecer o nosso DNA, né? Temos que ter a nossa visão também, o nosso objetivo, aonde nós queremos alcançar como igreja e os nossos valores. Como eu me relaciono com você, os meus princípios éticos e morais. Fique com Deus e vamos agora para a segunda lição, que vai falar sobre Caleb. Agora nós vamos para a lição 2, que é o tema da lição é Caleb, um crente exponencial, ou seja, Caleb, um crente acima da média. Se no capítulo 1 da revista nós aprendemos com Neemias, a humanidade de Neemias, o carinho, o amor que Neemias demonstrou pelo povo de Deus, né, em ouvir os comandos de Deus e atender a missão de Deus, agora nós vamos aprender um pouco com Caleb em relação ao seu comportamento diante das adversidades, diante das dificuldades, diante das barreiras. O que Caleb fez em relação àquilo que ele viu em Canaã? Será que ele se acovardou? Será que ele simplesmente congelou? Será que ele simplesmente parou? Deixou de sonhar os sonhos de Deus? Vamos ver. O texto base é Josué capítulo 14, versículo 6 ao versículo 15, né, que vai expressar muito bem sobre esse texto, mas eu vou ler somente o versículo 6 até o versículo 9. O restante você lê em casa, para que você possa entender o que esse capítulo tem a nos ensinar de Caleb. Versículo 6 vai dizer assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, ele disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia, onde eles estavam, a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Ou seja, Caleb é enviado até a terra, né? E ali ele vai relatar a Moisés aquilo que estava no coração dele, aquilo que ele tinha visto, aquilo que ele entendeu. Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. O povo, ele fica abatido. Talvez o povo estava esperançoso em enviar espias para olhar a terra que emanava leite e mel, a terra que fora prometida ao seu patriarca Abraão, a terra que eles estavam onde eles tinham faltava pouquíssimo, né, para eles cruzarem o Jordão e conquistar, e simplesmente os 10 espias que retornam dão uma notícia totalmente contrária, totalmente desanimadora, totalmente desmotivadora, porque eles dizem que a terra é boa, porém a terra tem gigantes, homens de alta estatura, a terra tem as cidades são fortificadas, nós somos como gafanhotos em relação a eles. E o povo se abate, o povo simplesmente perde a vontade de prosseguir. E aí Caleb vai surgir, Caleb e Josué, né? Mas Caleb vai surgir e simplesmente ele vai, no versículo 13 de Números, ele vai se pronunciar. No 14 ele diz que ele falou aquilo que estava no coração dele,
aquilo que ele viu. Ele foi para Canaã para de fato verificar a promessa que Deus tinha para o seu povo, para ele. E no versículo 13 ele vai falar assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. O povo estava murmurando. E disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. A fé de Caleb faz ele tomar posse daquilo que Deus havia prometido a ele. Deus havia prometido ao povo uma terra onde eles poderiam chamar de nação. Deus, a partir dali, Deus cuidaria daquela nação, e dessa nação nasceria o Messias, Jesus Cristo, que nos redimiria o mundo pelos seus pecados. Foi necessário criar uma nação, foi necessário ter-se um povo, foi necessário construir uma história, mas para que o alicerce dessa nação, Israel, pudesse estar preparado para a vinda de Jesus Cristo, a vinda de Messias, era necessário trabalhar, era necessário começar do começo, era necessário tomar posse das terras. O povo já havia passado, já havia saído do Egito, recebido as tábuas da lei. O povo estava ali na região do deserto de Cádiz Barneia, apenas esperando um aval para prosseguir. E os 10 espias, quando retornam, eles retornam com notícias totalmente contrárias, totalmente desagradáveis. Uma lição que a gente pode tirar daí é ter muito cuidado com as notícias que você recebe, com os relatórios que você recebe. Tudo aquilo que for negativo, ele tem que ser avaliado, ele tem que ser verificado e principalmente colocado nas mãos de Deus. Será que é o momento de eu ir? Será que é o momento que eu vou ou eu fico? Senhor, me ajude. Senhor, me dê uma resposta. Eu invisto nisso ou invisto naquilo ou não invisto? Eu faço isso ou não faço? Então, em todo o tempo, nós temos que ter fé em Deus e confiar nele. Caleb sabia disso. Caleb, quando vai até Canaã, ele tinha 40 anos. Josué, capítulo 14, ele já tem 85 anos. Ele já é um senhor de idade. E ele vai dizer que ele tem o mesmo vigor quando ele tinha com os 40 anos. Ou seja, ele quer trabalhar, ele quer tomar posse da terra, ele quer investir, ele quer dar continuidade às promessas de Deus. Ele quer. Então nós aprendemos com ele que a fé em Deus ela tem que ser inabalável. Não é gigante, não é uma cidade fortificada, não são muros que podem nos impedir de prosseguir. Aqueles 10 que desmotivaram o povo, eles não viram a terra prometida. Eles não entraram na terra prometida. No capítulo 15 de Josué, você vai ver que Deus ele vai dizer, olha, só vai entrar agora quem tiver 20 anos para baixo. Quem tiver 20 para cima não vai entrar. Aqueles que duvidaram da minha promessa, aqueles que murmuraram mais uma vez, esses não vão entrar. E o texto vai dizer que depois o povo quis guerrear, quis subir. Moisés falou assim, não vai, porque Deus não estará com vocês. Eles foram e perderam. Então entenda que a promessa de Deus, ela não pode ser jamais, em nenhum momento, pode haver dúvida na promessa de Deus. E é nesse segundo tema da promessa de Deus que eu quero explorar com vocês. Ele teve fé para encarar novos desafios. Josué, Caleb, ele teve fé. Caleb, ele foi adiante. Caleb, ele creu nas promessas de Deus. Mas entenda que mesmo com a divisão da terra, eles tiveram que trabalhar. Ainda haviam povos nas regiões. Então, outras batalhas tiveram que ser travadas para que eles tomassem 100% da terra. As grandes cidades estavam destruídas, mas os povos ainda estavam ali espalhados. Então houve a necessidade de Caleb dar continuidade ao trabalho.
E ele em nenhum momento parou. E ele em nenhum momento duvidou. E ele em nenhum momento deixou de crer na promessa de Deus. Isso é muito importante. Lá no versículo 21, no capítulo 21 de Josué, no versículo 45, nós vamos ver que o texto diz assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Todas as promessas de Deus, elas se cumpriram. Lá no livro de Gênesis, quando Deus vai dizer que a semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, Jesus, a promessa de Deus se cumpriu no Filho. Jesus nasceu nessa nação. Jesus nasceu nesse povo. Jesus nasceu, Jesus viveu e Jesus morreu e ressuscitou pela humanidade, pelos judeus, pelos gentios, por mim, por você. Então entenda que toda a construção do cenário de Deus, Deus foi cumprindo uma a uma, até os dias de hoje. Até hoje Deus cumpre as suas promessas. Até hoje o que está na Bíblia está se cumprindo. Até hoje Deus tem promessas para mim e para você, que no tempo determinado, no tempo certo, essas promessas elas vão se cumprir. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé, não pelo aquilo que vimos. Caleb viu dificuldades. Caleb viu muralhas de 7 metros de altura por 6 metros de largura. Caleb viu homens bem armados com lanças, espadas e escudos. Mas a fé de Caleb, ela fez Caleb enxergar além disso tudo. Ele não viu o material, ele viu o espiritual. Ele viu a promessa de Deus, coisa que os outros 10 não conseguiram enxergar. Que possamos ter sempre, sempre, sempre a fé em Deus, para que Deus nos faça enxergar além das muralhas, enxergar além dos inimigos, enxergar além dos gigantes e trabalhar, meu irmão. Trabalhar porque Caleb trabalhou. Com 85 anos ele continuou trabalhando. Ele disse que o mesmo vigor que ele tinha faz 40 anos, agora ele tem uns 85 anos. Ou seja, a gente aprende que enquanto nós não pararmos de respirar, enquanto nós não formos para a glória, tem muito trabalho a ser feito. Eu quero compartilhar com você alguns, acho que são 3 mapas que eu fiz, já que é um AIBD, como eu fiz com Neemias, né? Eu coloquei aqui uns 3 mapas para que a gente pudesse se situar. Bom, agora nós vamos aqui dar uma olhadinha no mapa, né? Aqui eu peguei um mapinha aqui do seminário, copiei lá do professor Jones, trouxe para cá, bem interessante. Tem aqui a Odisseia do Povo de Deus, e são 7 pontos interessantes aqui, partindo de Abraão até aqui Josué, né? Ponto 7. E a gente vai analisar um pouco esses pontos aqui. Bom, então, a Odisseia porque foi um caminho longo, foi um caminho penoso, foi um caminho difícil, um caminho que durou em torno de 780 anos por aí, e partiu aqui de Ur dos Caldeus com Abraão, Terá, Terá o pai de Abraão, sua família. Abraão sai desse ponto 1, Ur, e vai até Harã, aqui em Gênesis capítulo 11, versículo 32 e 12 e 4, eles permanecem aqui até a morte de seu pai Terá, que morre aos 205 anos. Então, depois da morte de seu pai, Abraão ele vai migrar até Canaã, né? Depois ele vai para o Egito, depois ele volta, mas o ponto 3 aqui, Gênesis capítulo 12, versículo 5, 6 e 7, aqui Abraão vai comprar terras, e aqui Abraão ele vai erguer altares ao Senhor. Deus vai ratificar a promessa que havia feito a Abraão, né, de pai de uma nação, pai de muitos, né, que essa terra seria dele, enfim. Então Deus ele vai aqui ratificar a promessa que ele tinha feito a Abraão.
A partir do ponto 3, nós já entramos em Gênesis capítulo 46, que já é outro personagem, já entra em cena outro personagem chamado Israel, ou Jacó. Jacó ele vai migrar com sua família para o Egito, aqui o Egito, onde o seu filho José é governador, o braço direito do faraó. Então eles vão migrar para cá, vão ficar aqui, e o povo vai se instalar ali, eles vão se instalar naquela região, eles vão ficar por ali, e vai durar um período de 430 anos, de acordo lá com o Êxodo capítulo 12, versículo 40. Eles vão ficar um período de 430 anos, né? José ele vai morrer, e aí o outro faraó que não conhecia José vai ascender o trono, ele vai tornar o povo escravo. Toda a história você já conhece. Então, do ponto 4 aqui, Êxodo capítulo 12, versículo 37, de Êxodo 12 até Gênesis 46, nós temos aí 430 anos, seria isso, né? Aqui o povo, no Êxodo capítulo 12, ele vai sair do Egito, é o ponto 4. Aqui se inicia o Êxodo, aqui Deus vai lançar as pragas do Egito, né? O faraó, depois ele vai permitir que o povo saia. Então aqui o ponto 4 é o ponto de partida, eles vão sair daqui e migrar até o ponto 5. O ponto 5 aqui é o canal de Suez, onde também conhecido aqui como Mar, ele vai desaguar aqui no Mar Vermelho, também conhecido como canal dos Juncos, ou Mar dos Juncos. Ele vai desaguar por aqui, né? Então não se sabe ao certo qual é a localidade, o ponto exato aonde os hebreus atravessaram. Mas a referência está lá em Êxodo capítulo 14, versículo 21. Nós temos aqui o ponto aproximado aonde os hebreus atravessaram. Mais adiante do ponto 6, nós temos aqui o Vale do Sinai, ou Península do Sinai, aonde as tábuas da lei foram entregues a Moisés, né? Aqui são entregues as tábuas da lei. Então o povo, desse ponto aqui até esse ponto aqui, passam-se 3 meses de viagem até chegar aqui. Números capítulo 9, versículo 1, nós temos também a instauração ou a celebração da segunda Páscoa. Aqui em Gênesis, aqui no Egito, né? Nós temos aqui a celebração da primeira Páscoa, e aqui em Números, no capítulo 9, versículo 11, a celebração da segunda Páscoa, a Pessach, ou passagem, passar por cima. Nesse ponto aqui que não está marcado, mas por aqui, nós temos aqui o deserto de Cádiz Barneia. O que é o deserto de Cádiz Barneia? É onde o povo vai peregrinar 40 anos. O povo vai ficar ali 40 anos, né? E aí estamos próximos, aí já dentro do livro de Números, capítulo 13 em diante, 14 em diante, o povo vai peregrinar durante 40 anos ali. Os espias vão até Canaã, até essa região daqui, eles olham toda a região, os 12 espias retornam e os 10 vão dar aquela notícia totalmente desmotivadora, dizendo que a terra, que não dá para vencer o exército, que eles são como gafanhoto, que a terra é boa, mas é muito vigiada, é muito fortificada, e aqui o povo aquela geração não vai atravessar o Jordão, somente Josué e Caleb que vão atravessar, porque creram, tiveram fé nas promessas de Deus. Ponto 7, Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1 ao versículo 5, nós temos aqui a morte de Moisés. Moisés, ele morre aos seus 120 anos de idade. Deus permite que Moisés enxergue além do Jordão, né? Mas Moisés ele não cruza o rio Jordão, ele não cruza o Vale do Jordão, e ele vai morrer aqui no Monte Nebo. A partir daqui, nós temos já a história, as batalhas que Josué e Caleb tiveram que atravessar, tiveram que passar até possuir
a terra por herança, até possuir aquilo que Deus havia prometido a Abraão, né? Aquilo que Abraão tinha feito, erguido seus altares ao Senhor, comprado terras, mas definitivamente só foi acontecer muito tempo depois. A promessa de Deus ela pode demorar 700 anos, ela pode demorar 200 anos, ela pode demorar 100 anos, ela pode demorar um ano. A promessa de Deus ela pode demorar porque Ele é Deus, mas Deus sabe o tempo e a hora certa. E o tempo e a hora certa aconteceu aqui. Josué ele atravessa o Jordão e a partir daí começam as batalhas, as grandes batalhas. Temos aqui as principais cidades que foram derrotadas pelo exército de Josué, né, o exército hebreu. Nós temos Jericó, a mais conhecida. Nós temos aqui Hebron, onde Caleb reivindicou, e as demais cidades de Ai, Mequedá, Libna, Laquis, Eglon, e aqui no extremo norte, Azor, são as cidades que foram conquistadas, as regiões que foram conquistadas pelo exército de Josué e Caleb. E aqui, no último slide, no último ponto, a divisão das tribos, né? Aqui já é no tempo dos juízes, mas para que você tenha mais ou menos aí uma noção como é que ficou essa divisão. Então nós temos aqui as tribos de Manassés, de Gade, de Ruben, enfim, Efraim, Benjamim, Dan. Nós temos aqui Simeão, a tribo de Simeão, e nós temos aqui a tribo de Judá. Nós temos a tribo de Judá, e aqui bem pequenininho, talvez você não vai enxergar, Hebron, a cidade que Caleb tanto desejava. Hebron foi a cidade onde os patriarcas foram enterrados, né? Ali nós temos Sara, ali nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó. Então nós temos aí os patriarcas, os principais patriarcas foram enterrados ali em Hebron. Então é bem interessante o que Deus fez a esse povo, porque através de todo esse processo, nós temos dali o leão de Judá, Jesus Cristo. Ele nasce dessa região. Jesus ele é um judeu, né? Ele nasce como judeu, e foi necessário todo esse processo de colonização, de posse de terra, para que Jesus pudesse nascer ali naquela região, né? Toda essa região. Então Jesus ele é um judeu, ele é da tribo de Judá, leão de Judá, como é chamado, né? E o nosso Senhor Jesus, ele nasce dessa região aqui, tá? Então, querido, que você possa ter aprendido bastante. Eu aprendi bastante com isso. Foi necessário que tudo isso acontecesse para que Jesus viesse, para que todo o cenário ali estivesse montado para ele, né? E foi muito edificante para mim. Eu acredito para você também aprender cada vez mais da palavra de Deus, aprender aquilo que Ele tem para nós. E a mensagem que eu deixo para você é: creia. Creia todo o tempo. Creia nas promessas de Deus. Creia que Deus não tarda em suas promessas, né? O tempo dele é o tempo certo. É o tempo certo. Pode demorar para nós, pode demorar, mas para ele não. Então tudo é um tempo certo. O que nós temos que fazer? Crer. Creia somente. Creia e faça a sua parte. Caleb, ele fez a parte dele. Caleb, ele trabalhou. Até os seus 85 anos, ele disse que ele tinha vigor para trabalhar. Ou seja, em nenhum momento ele parou, em nenhum momento ele ficou na zona de conforto. As guerras já tinham cessado, então agora só comandar. Não, ele trabalhou. Ele quis trabalhar, ele se colocou de prontidão. E é o que nós temos que fazer: ter fé e fazer a nossa parte, trabalhar. Porque, querido, nesse mundo, nós só paramos de trabalhar, principalmente na obra de Deus, quando nós somos chamados para a glória. Ali já é um outro tipo de trabalho, né? E quando nós estivermos aqui, nós temos que trabalhar incansavelmente. Trabalhar para o Senhor, trabalhar para Jesus, trabalhar em prol do reino de Deus. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. E jamais permitir que as dificuldades, que as barreiras, que
que as muralhas da vida ou as notícias desanimadoras ou pessoas desanimadoras venham tentar frustrar os nossos sonhos. Caleb tinha um sonho, Caleb tinha uma promessa, e no tempo certo ele recebeu essa promessa, esse sonho foi concretizado. No tempo certo, Deus há de nos honrar, no tempo certo, Deus há de concretizar a sua promessa sobre nossas vidas. Fique com Deus, tenha um domingo abençoado, tenha uma semana abençoada, que você possa aproveitar bastante essa lição. Eu aproveitei muito a lição, foi muito edificante para mim, eu acredito que também será para você. Nos vemos na próxima aula. Na próxima aula será o capítulo 3 e o capítulo 4 da revista, né? E também é bem interessante. Fique com Deus, tenha um bom domingo.